Guilherme, seja super bem-vindo. A gente sabe, obviamente, que da mesma forma como o Lovisotto, você tem uma agenda bastante agitada e, principalmente nesse período, é um período onde todas as fundações estão aí providenciando com a consultoria seus estudos de ALM, fronteira eficiente, enfim, eu acho que esse talvez seja o retorno, inclusive, de maior demanda. E conseguir a agenda não é fácil, então a gente agradece aí de antemão toda essa sua disponibilidade em participar aqui do nosso seminário. Muito obrigado. Guilherme, eu vou fazer da mesma forma aqui como nós fizemos com os demais. Vou passar rapidamente aqui os skills do Guilherme. Então, o Guilherme é sócio e diretor técnico da Aditus Consultoria Financeira, bacharel em matemática pela USP, mestre em matemática pela USP e doutor em engenharia elétrica pela Poli-USP. Guilherme também é Financial Risk Manager pela GARP, que é a Global Association of Risk Professionals, além, obviamente, de ser campeão de audiência nas lives das fundações e do mercado, onde seguramente participa aí com uma demanda bastante grande. Então, muito obrigado mais uma vez. E, Guilherme, eu não queria deixar de fazer uma provocação também no início, aqui para a sua apresentação, que é ter justamente esse olhar da Aditus, que atende aí mais de uma centena de fundações, falando para a gente um pouco, considerando aí toda essa expectativa, né, daquilo que foi discutido pela Francisca, das simulações iniciais, do que a gente teve há pouco aí com essa viagem que nós fizemos com o Lovisotto, a gente queria saber um pouco mais aí, né, considerando toda essa expectativa, o que as fundações estão discutindo nas políticas de investimento. Então, conta para a gente um pouco como é que estão sendo aí justamente as suas discussões de políticas de investimentos com as fundações. Vai lá, a palavra é sua. Tá legal. Litz, muitíssimo obrigado. Obrigado pela introdução e obrigado por ter inserido a frase aquela última frase, eu tenho certeza de que ela não estava em nenhum resuminho que eu tinha feito, mas eu te agradeço por ter colocado a última frase aí. A gente, então, felizmente, temos falado aí com bastante entidade. Acho que você mencionou muito bem, né? Acho que é um período do ano em que, de fato, há bastante demanda, né? É natural que isso aconteça, acho que pelo próprio calendário, pela sazonalidade aí que a gente observa da confecção das políticas, é normal que no final do ano a gente veja uma demanda um pouco maior, né? Acho que esse ano, particularmente, né, a demanda até me surpreendeu, né? E aí é óbvio que a razão não é outra, né, senão o próprio mercado, né? A forma como o mercado se comportou aí, principalmente nesses últimos 3 meses, em que pese o fato de a gente estar vivendo já um mercado bastante complicado desde o início do ano, né? Acho que raras vezes a gente viu um mercado com reversões de expectativas tão altas quanto o que a gente viu esse ano. Mas, enfim, acho que isso acabou gerando aí uma demanda muito acima do que a gente está acostumado a ver, mas certamente, né, isso não é nem um pouco aí estranho, haja visto o que está acontecendo no mercado. Tá? Bom, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse fórum, a todo o pessoal da Libertas, que a gente conversa várias vezes ao mês, né? Assim, agradeço a possibilidade de a gente se juntar aqui, a gente trocar um pouco de ideia. Acho super válido esse tipo de coisa, né? Sobretudo nesse momento, né? Acho que assim, é o momento exato para pararmos e pensarmos aí em planejamento do que tem para ser feito daqui para frente, tá? Saúdo meus colegas, Fernando, Francisca, nos encontramos aí em várias ocasiões, né, eventualmente em conjunto, eventualmente ou um ou outro, mas sempre são discussões muito ricas, né? Óbvio que a gente percebe que não existe uma concordância, né, entre todos, existem alguns pontos em comum, e aí, à medida que as reuniões, que as apresentações foram avançando, eu fui anotando alguns deles aqui, que eu queria chamar a atenção para vocês, mas, de fato, né, acho que como a Francisca falou em uma outra ocasião em que nos encontramos, eu acho que essas divergências, né, que criam, né, uma boa governança e que criam a oportunidade de a gente olhar para frente aí e ter um pouco mais de convicção naquilo que a gente tem para fazer. Tá? Bom, para começar a minha apresentação, né, eu vou começar um pouquinho diferente, né, e vocês vão ver que no meu PowerPoint isso estava previsto, né, um pouquinho diferente dos meus colegas. Na realidade, eu não fiz uma apresentação que trata de cenários, né, eu sabia que tanto a Francisca quanto o Fernando trariam essa questão de cenários,
Então, eu fiz a apresentação, digamos, em duas partes. A primeira parte era, de fato, tentar pegar um pouco do gancho do que o pessoal tinha conversado com vocês, né? E a segunda parte era falar um pouco sobre como que as entidades estão abordando a política de investimentos. E aí, com isso, eu espero que nessa segunda parte eu consiga trazer uma resposta razoável, pelo menos, para a pergunta que o Litz me fez, tá? Bom, eu vou começar, né, antes até de comentar os pontos de convergência e de divergência, né, entre o Fernando e a Francisca. Eu vou começar com um ponto que o Rodrigo Barata começou lá na frente, né? Ele disse muito bem que o mercado financeiro ele não é matemático, né? Ele não é uma ciência exata. E como, né, o Litz colocou aí para vocês, eu pessoalmente eu sou matemático, né? Eu estudei, eu fiz matemática na faculdade, na graduação, no mestrado, até mesmo doutorado que não foi no Instituto de Matemática, era bastante matemático. De fato, estou aqui para corroborar isso que o Rodrigo Barata comentou com vocês, né? Assim, a gente tem muita ciência exata por trás do mercado, mas o comportamento do mercado ele está longe de ser uma ciência exata, né? Até porque o comportamento do mercado tem, né, assim, talvez na sua concepção, uma influência muito grande no comportamento das pessoas, né? No final das contas, a gente ficou falando aqui mais de uma hora sobre expectativas, sobre como que a gente se comporta frente a um risco maior ou menor. Enfim, existe um fator comportamental aí das pessoas, seja dos próprios agentes de mercado ou, como o Lovisotto mostrou em alguns gráficos, pessoas físicas entrando na bolsa, entrando em fundos com exposição cambial, etc. Existe um comportamento que torna o mercado uma ciência bastante inexata, né? Então, assim, a gente tem que tentar separar um pouco aí, né, o que é fundamento, o que é ruído, e tentar trabalhar nessa linha, né? Então, eu gostei bastante dessa abordagem inicial do Rodrigo Barata, que é uma pessoa que tem muita experiência, né, em confecção de política de investimentos, está aí há muitos anos fazendo isso, e lembrou para a gente, né, uma coisa que é bastante importante mesmo, tá? Bom, para comentar um pouco aqui dos meus colegas, né, eu gostaria de mercado, vou tentar falar muito pouco, até porque acho que grande parte do que podia ser falado já foi falado aqui, né, nesse fórum. Mas eu acho que, assim, talvez 2 pontos de convergência, né, ou talvez até 3, eu arrisco dizer aqui, 3 pontos de convergência muito grandes, né, que eu vi entre eles, né, foi, primeiro, né, todo mundo se apoia, né, e acho que a TAG fez isso muito bem, a 20 fez isso muito bem, e acho que isso eu vejo em mais gestores, né, a gente olhando, muita gente observando, monitorando, né, e colocando na conta a questão de relação dívida-PIB do Brasil, tá? Eu acho que isso é um tema super importante. Tanto a Francisca quanto o Fernando mostraram que, numa situação de normalidade, a gente tenderia a ver uma relação dívida-PIB convergindo, né, assim, ou ficando, pelo menos, com alguma folga abaixo de 1, né? E isso talvez seja um dos principais pontos que nos leva a falar, olha, talvez a coisa não seja tão feia quanto se pinta, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A gente tem que manter isso assim, no radar, porque a relação dívida-PIB, eu acho que ela está diretamente relacionada à solvência do Brasil, né? Se a gente começa a ver uma relação dívida-PIB, né, que nas palavras da minha colega física, Francisca, diverge, né, ou seja, isso aí vai para qualquer lugar, né, a gente tem uma situação que se aproxima muito de um calote, né, e que não seja um calote, né, a rigor, mas eventualmente um calote branco, daqueles que o governo simplesmente deixa a inflação ir embora, que é o principal risco que o Lovisotto colocou, na minha cabeça também é o principal risco que a gente tem no mercado hoje, tá? Então, assim, numa situação de mais normalidade, acho que a gente ter uma relação dívida-PIB comportada, né, é algo que nos traz alguma tranquilidade, tá? Um segundo ponto que eu acho que de convergência é que existe uma percepção de ambos, né, que a gente tem um prêmio bastante razoável nas curvas de mercado, tá? Isso é verdade, já volto para esse ponto. E o terceiro ponto de convergência, e esse eu fico muito feliz, até porque, assim, eu fiz a minha apresentação sem saber a apresentação deles, né? E aí vocês vão ver que a primeira parte da minha apresentação está relacionada à diversificação, né? Então, assim, o terceiro ponto de convergência que me deixa muito contente é justamente o fato de ambos enxergarem que, num cenário desse, né, em que a gente tem muita dificuldade de saber aquilo que a gente deve fazer, bom, talvez a melhor coisa é diversificar o máximo que a gente der, né, que a gente puder. E isso é até muito engraçado, gente, porque muitos de vocês, seja aqui na Libertas ou em outras instituições, participaram das confecções de políticas de investimentos, né, que foram desenhadas no final do ano passado para esse ano. Naquela época, né, se vocês lembrarem aí como estava o mercado, a gente tinha uma expectativa de Selic baixa por muito tempo,
né? Então, a gente começou o ano com uma Selic de 2 e uma expectativa de inflação de 3. E naquele momento, o que a gente falava? Né? Assim, bom, tá difícil, vamos colocar todo o dinheiro em bolsa? Não, vamos tentar diversificar. Então, quando a gente olha para... É interessante porque a gente olha para o mercado e o mercado parece que cada dia está com um humor diferente, né? Quando a gente tenta evitar um pouco esse humor do mercado, tenta evitar um pouco esse dia a dia tão maluco que a gente está vivendo, né? E o Barata lembrou lá na frente, assim, pô, parece que o mercado cada dia é um, né? Tem algumas coisas que, quando a gente consegue focar um pouco mais no longo prazo, elas parecem um pouco mais estáveis do que essa maluquice do mercado, né? E talvez uma das poucas estabilidades que a gente tem ao longo do tempo aí é justamente a questão da diversificação, né? Então, acho que essa vai voltar super importante para a gente. Para encerrar o meu comentário sobre as apresentações anteriores, né, e entrar um pouco mais na minha apresentação, que visa, sem dúvida, a responder à provocação do Litz, que, no fim das contas, é a parte mais importante que a gente tem para discutir hoje, né? Eu queria comentar aquela história de todo mundo ter visto bastante prêmio no mercado, né? Tem muito prêmio no mercado? Não tenho dúvida disso, né? Eu estou com eles, né? Eu acho que tem muito prêmio no mercado. Minha única preocupação, né, nesse momento é o seguinte, né? Em que momento, né, a gente fala, bom, agora o prêmio está de bom tamanho, né? O que remete um pouco também para uma provocação do Litz que foi excepcional, que foi aquela história, olha, a Bolsa 105 já deu o que tinha que dar ou não deu o que tinha que dar ainda, né? A Bolsa parece uma coisa meio batida, né? Assim, meio clichê até falar da Bolsa. Deixa eu voltar para um outro tema, né, que é a questão do juro, né? Se a gente acompanhar o que aconteceu no juro no Brasil esse ano, é um negócio assustador, né? Na prática, a gente começou o ano com uma taxa de juros Selic, uma taxa Selic de 2, né? E o mercado tinha na cabeça aí que essa taxa ficaria baixa por muito tempo, então taxa de juro futura não estava muito acima do P2, né? E a gente está terminando o ano com uma expectativa de taxa Selic beirando 10, né? É até difícil a gente lembrar, historicamente, outro período em que a gente teve um aumento de taxa de juros tão forte quanto o que a gente teve nesse ano, né? E o que aconteceu? Em janeiro, a gente começou a ver as taxas subindo um pouquinho. Em fevereiro, a gente começou a ver as taxas subindo um pouquinho. E aí a gente conversava com as entidades, com os gestores e tal. E sempre perguntava para eles, e essa taxa de juros, hein? Tem prêmio nessa taxa? Pessoal, acho que tem prêmio. E é interessante a gente olhar que a taxa parecia mesmo ter prêmio, né? 6, 7 meses atrás. Hoje, 7 meses depois e 500 bips depois, né, a gente ainda acha que essa curva tem prêmio, né? Então, eu realmente olho para o ano que vem, né, concordo com todos vocês acerca do quanto prêmio a gente tem nas classes de ativos, né? Teria muita dificuldade em falar para vocês hoje, olha, não, vamos sair de bolsa e vamos aproveitar esse juro um pouco mais alto e vamos para a renda fixa, até porque eu acho que não resolve a vida, né? 5 ou 5,5% de juro real não resolve a nossa vida para sempre, né? Pode até bater a meta 1 ano ou 2, mas lembra que a gente tem muda tabatorial, a gente tem déficits acumulados, enfim, não resolve toda a vida. Então, acho que sair da bolsa agora e ir completamente para a renda fixa parece não fazer tanto sentido, né? Mas também a gente falar, bom, acho que chegou no momento, né, de vamos lá, vamos fazer uma alocação mais agressiva para os próximos períodos, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu acho que a gente deveria, talvez, abordar essa questão de uma maneira um pouco mais semelhante a essa proposta, né, que o Lovisotto colocou no final, né? De a gente ir fazendo isso aos poucos, né? Assim, vai ser difícil a gente acertar o mínimo da bolsa, e olhando a estrada que a gente tem aí pela frente, ainda parece uma estrada razoavelmente parecida com aquela estrada que a Francisca colocou, né? Que ela disse até que era uma estrada um pouco macabra, né? Parece que tem muita neblina pela frente, né? E aí, a hora que tem muita neblina pela frente, o que a gente costuma fazer quando a gente está dirigindo, usando a analogia da Francisca? Tira um pouco o pé, né? Não dá para a gente acelerar e ir até o limite se a gente não sabe exatamente onde começa a curva, se a gente vai ter que brecar no meio da curva e a gente vai derrapar, né? Eu acho que a gente, de fato, vai ter que ir tateando um pouco, né? E ir tateando um pouco, eu diria que para esse exercício, para o exercício de 2022, a mim não me parece uma coisa tão complicada pelo seguinte, né? O ir tateando um pouco significa que talvez a gente comece o ano, né, com movimentos mais conservadores, talvez mantendo um pouco mais de dinheiro do que a gente costumava em caixa, né?
E o fato de a gente manter um pouco mais de dinheiro do que a gente costumava em caixa, seja em aplicações de CDI, alguma coisa de crédito, ou algumas NTNBs mais curtas, né, não é tão punitivo quanto costumava ser, por exemplo, um ano atrás. Né? Assim, bem ou mal, hoje uma NTNB curta está me pagando aí IPCA mais 4,80, 5,20, que, de repente, é até um pouco maior do que a minha meta. Né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito complicado, né? Mas a gente, pelo menos, né, se tem algum consolo aí nessa história, é que, parece mesmo ter muito prêmio nas classes de ativos. 2, parece que a gente ir atrás desse prêmio de uma maneira um pouco mais parcimoniosa não constitui um crime, tendo em vista que o dinheiro hoje não aplicado, né, não é um dinheiro que fica queimando na nossa mão tão abaixo das nossas taxas atuariais como isso era no passado, tá bom? Comentários feitos, né, e com isso, né, eu subo aqui a minha apresentação, um segundinho para fazer isso, vamos lá. E aí, para variar, a gente tem 300 mil telas abertas, né? E tem que achar onde é que ela está aqui. Vamos ver. Pronto. Muito bem. Para eu não deixar nada para eu não esquecer nada, né, do que me havia sido perguntado, tá? E aproveitando que foi uma das telas que eu vi sem querer aí, enquanto eu estava buscando subir essa tela aí para vocês, tá? O Loviso falou assim, espero que o Guilherme tenha esse gráfico, né, de NTNB vis-à-vis da bolsa. O Guilherme não tem esse gráfico, tá? Mas eu falo isso para vocês, porque enquanto ele estava falando lá, eu olhei rapidinho aqui nos nossos controles, tá? Então, para vocês terem uma ideia, até ontem, né, a gente tinha aí a bolsa em queda de aproximadamente aí 14% nesse ano, tá? E o IMAB longo, né, que são as NTNBs todas, né, de 5 anos para frente, caindo alguma coisa como 8 e pouquinho, tá? As NTNBs mais longas, né, se a gente pegar lá 50, 55 a mercado, aí você pode colocar na conta que o Lovisoto acertou, né? Elas estão caindo equivalentemente, aí, estão caindo 15%, estão caindo equivalente ao que caiu a bolsa esse ano, tá? Então, uma das perguntas aí está respondida, tá bom? Bom, eu tinha colocado aqui algumas ideias, né, sobre renda fixa, era basicamente o que eu queria comentar sobre o cenário, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente ir direto, né, para um gráfico que eu fiz já faz algum tempo aqui, mas que eu achei por bem recuperar nesse momento, né, que é um gráfico que mostra aí a nossa ideia sobre diversificação, né, sobre o deslocamento da fronteira, né? Então, o que acontece, né? Eu acho que não é novidade, né? E especialmente porque a gente está falando aqui na Libertas, né, que é uma entidade que já há algum tempo vem fazendo uma lição de casa e de forma muito assertiva, né, de diversificação, procurando outras classes, enfim, assim, eu acho que aqui, se eu falasse de a gente, olha, vamos procurar algumas coisas a mais na fronteira, eu me sentiria chovendo no molhado, tá? Mas o que eu coloco, né, e o que eu acho que vale a pena a gente ainda pensar num ambiente como o que a gente tem hoje, né, que é um ambiente sem dúvida muito desafiador, é que o deslocamento da fronteira, a gente enxerga aí duas questões a mais do que simplesmente a gente utilizar em sua plenitude todas as classes de ativos que nos são concebidas aí pela 4661, né? São duas abordagens que eu acho que vale a pena e que, para o momento atual, são muito interessantes, né? A primeira delas, né, é a gente pensar na fronteira de uma forma um pouco mais completa. Quando a gente olha para essa fronteira que eu coloquei aqui na tela para vocês, né, ela tem claramente um aspecto de maior risco e maior retorno, né, como toda fronteira que se preze deveria ser, tá? Mas quando a gente olha para as diversas classes de ativos que a gente tem aqui dentre elas, né, a gente, em geral, tem alguns gaps, né, sobretudo de risco entre uma classe e outra. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui na classe de coisas que a gente está bem acostumado, né? Uma classe de multimercado e uma classe de renda variável. O fundo multimercado, tipicamente, ele opera aí com uma volatilidade e não precisa ficar preocupado com o que é a volatilidade, a gente pode traduzir isso em, digamos, pior retorno no mês ou coisa assim, né? Mas um fundo multimercado, ele opera tipicamente com uma volatilidade da casa aí de 6% a 8% ao ano. Enquanto a renda variável, né, tem uma volatilidade na casa de 25% ao ano. Né? Mesmo quem não tem nenhuma familiaridade com o conceito de volatilidade, né, percebe que entre 8 e 25 tem um espaço enorme, né, que é esse espaço que eu estou colocando aqui. Né? Então, como é que a gente pode, eventualmente, né, ser mais eficiente em ocupar esses espaços e trazer mais diversificação para a nossa carteira? Bom, olhando para dentro dessas classes, né, alguns ativos ou algumas subclasses que sejam, né, mais apropriadas. Né? Então, por exemplo, dentro da classe de um fundo multimercado, você tem aí desde fundos multimercados long short, para quem tem familiaridade com isso, são fundos multimercados com uma volatilidade relativamente baixa, né, até fundos long bias, que são fundos que têm uma volatilidade quase equivalente à da bolsa.
Ou seja, a gente tem dentro de uma mesma classe de ativos, de repente a gente tem várias subclasses que a gente pode se aproveitar num momento em que a diversificação passa a imperar e passa a ser o mais importante da nossa carteira, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem visto nas políticas de investimento atuais é o seguinte, né? Assim, as entidades têm de forma assim quase geral, né? Eu não diria que é algo particular, eu diria que assim é um movimento que parece ser muito consistente entre as diversas entidades que a gente acompanha, né? As entidades têm se aproveitado aí de todas essas classes de ativos que o mercado oferece, né? A legislação, ela tem, obviamente, limites, sempre vai ter, a gente pode concordar, discordar de algum deles, enfim, não é um problema isso, mas o que eu tenho percebido é que as entidades têm utilizado aí a legislação quase em sua plenitude, ou seja, tudo aquilo que dá para fazer, as entidades têm feito, né? Então, assim, acho que esse é um primeiro ponto que a gente sugere que seja mantido daqui para frente, tá? Não me parece que, nesse momento, né, uma excessiva concentração, por exemplo, em renda fixa ou crédito, que é um negócio que todo mundo falou, vem sendo muito falado, né? Acho que continua sendo uma classe muito interessante, óbvio que a gente tem que tomar alguns cuidados com ela, assim, spread vai fechando, no momento em que todo mundo está comprando qualquer coisa, eventualmente tem qualquer coisa mesmo vindo para o mercado, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, com a qualidade do crédito, mas, enfim, eu acho que a diversificação ainda é o nome do jogo, tá? O segundo ponto, e aí eu acho que isso também é um tema que não é novidade aqui para o time da Libertas, mas eu acho que a gente olhar isso à exaustão, né, e procurar utilizar isso em diversas classes de ativos também facilita muito a vida, que é a questão de instrumentos não lineares, e que aí eu não consigo colocar na fronteira, né? Mas, enfim, para eu não querer florear muito uma coisa que é muito simples aqui, né, são estratégias de seguros. Né? Então, a gente já falou disso aqui várias vezes, né? Eu acho que a política de investimentos tem um papel fundamental aí nessa história, porque a legislação permite, né, a utilização de estratégias de seguros, mas, né, da forma como a legislação coloca isso, a gente precisa fazer uma série de análises, olhar isso antes de executar isso na nossa carteira. Tá? Então, assim, eu gosto muito da ideia de ter disponível para nós estratégias de seguros, né? Uma estratégia de seguro, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Mas, por exemplo, poderia ser o seguinte, né? A gente, digamos, eu quero pegar só o upside da renda variável, assim, eu não estou confortável com a bolsa, né? Eu quero, digamos, né, nesse meu exemplo aí, eu não gostaria de cair para baixo de 90 mil pontos, né? Então, eu compro um seguro. É muito parecido isso com um seguro de carro, né? Então, assim, eu comprei um carro, compro o seguro do carro, se eu bater o carro e der perda total ou me roubarem o carro, a seguradora me ressarce, né? Agora, é claro que isso custa, né? E em alguns momentos isso pode custar muito mais ou pode custar muito menos, né? Num momento em que a volatilidade está alta, como está agora, é claro que isso costuma custar mais, né? Mas a gente ter isso disponível na nossa política de investimentos e ter momentos melhores para fazer um tipo de operação ou outro, eu acho também muito conveniente, né? Então, o que a gente percebe aí? Primeiro tópico sobre política de investimentos, tentando endereçar a pergunta do Litz, né? A mim me parece que as entidades têm, né, já imbuído aí esse espírito de colocar o máximo de classes de ativos possíveis na política de investimento, ainda que a gente fale assim, olha, eu acho que o ano que vem eu não vou utilizar isso. Mas, enfim, é bem como o Rodrigo Barato colocou lá no começo da nossa conversa, né? A política tem investimento de 5 anos e não à toa as entidades revêem a política a cada ano, né? Os estudos de macroalocação, eles geralmente têm horizonte de investimento de 10 anos, né? E não raro, as entidades fazem 2 ou 3 estudos por ano, né? Por quê? Porque o mercado financeiro muda a todo tempo, né? Em particular o mercado brasileiro, né? Que assim é um mercado que vocês todos sabem aí que não é nada trivial, né? É um mercado que está sempre cheio de variáveis internas e externas que fazem esse mercado chacoalhar muito ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acho que a gente ter essas possibilidades todas na nossa política faz todo sentido, né? Então, assim, primeiro, a minha primeira tentativa de resposta ao Litz é essa, né? Assim, acho que vale a pena a gente pensar em deixar a nossa política preparada para diversas classes de ativos, ou seja, para a gente poder usar na plenitude a diversificação que a legislação nos permite, né? E, em segundo lugar, a gente deixar espaço na política para, eventualmente, aí, ter alguns tipos de proteção, né? Pode haver momentos mais complicados para fazer isso, como o momento atual, mas pode haver momentos mais interessantes, né? E aí, se a gente vai no momento em que, assim, é mais ou menos aquela história, assim, eu não tenho guarda-chuva em casa, né? Se eu vou pensar em comprar guarda-chuva no dia que está chuvoso, não vai ser uma boa ideia. Agora, se eu deixo um guarda-chuva lá guardadinho, né, ou compro um guarda-chuva num dia que está super ensolarado, eventualmente vou pagar mais barato
e vou estar protegido quando eu precisar, né? Então, assim, é um pouco da regra do homem prudente aí que a gente deve fazer a nossa política pensando nela, tá? O segundo ponto, que eu acho bastante interessante, que eu vou tentar resumir aqui, né, nessa tabelinha que eu montei, tá? É um pouco o que a gente está vendo, né, sobre a macroalocação que as entidades estão propondo para o ano que vem, tá? Então, assim, parece, né, assim, olhando, digamos, para uma amostra aí de talvez 60%, 70% das entidades já em um estágio avançado das suas discussões sobre o que fazer para o ano que vem, né? Eu diria que eu vou tentar resumir nesse quadrinho aí o que a gente tem visto como tendência, tá? Então, assim, eu tenho visto como tendência, claro que as entidades continuam evitando caixa, né? Ou fundos de caixa que carregam alguma coisa de crédito, porque em geral acabam ficando pesados e caros, né? Que são essas duas primeiras linhas que eu coloquei aqui, tá? Mas sim, tenho visto, como vocês mencionaram aí, meus colegas de painel, né, um aumento bastante importante aí da parte de crédito nas carteiras. Seja um crédito mais plain vanilla, né, uma debênture, uma letra financeira, um CDB de um banco grande, né, ou até mesmo um crédito mais estruturado. Vou voltar a falar disso lá na frente, né? Eu acho que esse é um ponto, né, que sempre remete também a controles sobre liquidez, tá? E esse também é um ponto que a gente tem reforçado aí no controle de risco da política, né? A gente olhar com um pouco mais de detalhe a liquidez, tá? Então, assim, me parece sim que as entidades devem, ao longo dessa revisão de macroalocação, né? Eu acho que o pessoal está bastante confiante em crédito, tá? Eu acho que está todo mundo olhando, né, os papéis prefixados e os papéis atrelados à inflação com algum prêmio, mas acho que, assim, estão olhando com a possibilidade de prêmio, mas sem coragem de executar isso agora, tá? E parece que o dinheiro que poderia ir para essa classe, o dinheiro que poderia ir para a renda variável, exterior, etc., por hora, ele vai ficar aqui guardadinho nessas classes de caixa, tá? Então, assim, está parecendo, né, que a macroalocação para o ano que vem ela vai ser implementada de maneira muito vagarosa, ao contrário, por exemplo, do que a gente via no ano anterior, né, quando a gente falava, bom, o pessoal vai colocar mais dinheiro em bolsa e já está fazendo isso desde já, né? Não é o caso, né? Então, as poucas classes que estão sendo beneficiadas aí com o aumento de recursos, elas têm sido, digamos, isso tem sido feito de maneira bastante parcimoniosa, tá? Bom, em termos de multimercados, né, apesar de a gente gostar dessa classe para o momento que a gente vai ter para o ano que vem, né, com uma Selic muito mais alta, a gente não tem visto um apetite muito grande por parte das entidades, tá? Não tem nos parecido aí que essa vai ser uma classe, digamos, das mais vencedoras no ano que vem, né? Assim como o fundo imobiliário, fundo de participações, né? A gente percebe que há sim um certo desejo, né, de aumentar a alocação no longo prazo, mas também não me parece que isso vai ser feito tão no curto prazo. Tá? Exterior, sem dúvida, é algo que tem sido muito comentado aí pelas entidades. A gente tem visto a própria estatística que a gente tira das entidades no mês a mês, né? A gente percebe que a parcela de investimento no exterior das entidades tem aumentado muito, né? E a gente acha que ainda tem muito espaço para aumentar, tá? Mas desde que o câmbio chegou aí a 5,50, 5,60, eu vi o pessoal tirando bastante o pé, né? Eu acho que eu corroboro com o entendimento aí, tanto do Lovisotto quanto da Francisca, de que o câmbio nesse nível começa a ficar um pouco alto, né? Então, assim, em que pese o fato de eu achar que essa alocação no exterior, ela vai aumentar, eu acho que ela vai aumentar de forma, assim, em alguns momentos, né? Então, assim, só para exemplificar isso para vocês, eu uso um pouco do que aconteceu esse ano e lembro dessa discussão muito claramente aqui na Libertas, né? No final de junho, quando o câmbio flertou lá com 4,90, 5 baixo, a gente viu as entidades voltando a aumentar a posição em câmbio. Então, assim, de novo, o que eu espero aí para o ano que vem, né? Eu espero que as entidades coloquem mais investimento no exterior nas suas políticas de investimentos, mas eu não espero que elas executem essa macroalocação já no primeiro dia de 2022, né? Eu acho que todas elas vão saber que, olha, eu preciso colocar aqui mais 50, mais 100 milhões de reais em investimentos lá fora, né? Mas eu vou deixar isso para um momento em que o câmbio esteja um pouco mais favorável para mim, tá? Então, me parece que esse é o tema. Qual vai ser o momento de câmbio mais favorável? Bom, me perguntar isso é equivalente a perguntar para o Lovisotto, né? Quando que ele acha, né, que vai ser o low da bolsa, que ele falou que não existe. Não existe, né? Acho que não vamos conseguir responder isso. Mas fazer isso em tranches e fazendo isso devagarzinho, acho que pode ser a melhor pedida.
E a renda variável, né, que a gente discutiu aqui extensamente, né, também acho que é algo que todo mundo tem visto prêmio. Eu acho que as entidades têm demonstrado, pelo menos quando a gente conversa, assim, uma certa vontade de não vender renda variável, né? Eu acho que está todo mundo olhando para o longo prazo e vendo que a renda variável Brasil tem prêmio, não vou dizer que está barata, mas, enfim, dá dó sair da renda variável na situação atual, né? Mas também não tenho visto, digamos, um ímpeto muito grande em você falar assim, não, agora é hora de comprar, tá? Ninguém está fazendo isso. Então, no fim do dia, assim, o que me parece, né? As entidades não querem diminuir a renda variável, mas também estão com receio de aumentar a renda variável nesse momento. Pode ser que isso venha a acontecer lá na frente, mas não agora, tá? Então, assim, se eu tenho receio do cenário e não quero vender renda variável, o que eu posso fazer? Volto para a ideia de proteções, né? Então, o exterior está aí para isso, né? Que aí com o câmbio a gente contrabalanceia a exposição à renda variável e aqueles instrumentos não lineares que eu mencionei também estão aí para isso, tá? Então, assim, eu acho que olhando de forma geral, parece que a conta fecha, entendeu? Assim, a gente pensa, olha, ninguém vai arriscar muito mais o ano que vem, né? O que for para ser feito o ano que vem, eu acho que o pessoal vai fazer de maneira muito devagar, né? Esperando os momentos corretos, né? Deixar o dinheiro em caixa para que você tenha tempo de esperar os momentos corretos não parece um grande problema, uma vez que a Selic está super alta, né? E você deixa na sua política aí uma abertura grande para fazer o que for preciso ao longo do ano que vem. Parece que essa conta fecha, né? Quando a gente olha assim, parece que tudo faz bastante sentido, parece que esse é um caminho interessante aí para a gente trilhar o ano que vem, tá? Eu vou falar no final, só para não quebrar aqui o raciocínio, né? Que eu ainda acho que existe um grande risco por conta da inflação e tal, e isso pode ser desmontado ao longo do tempo, tá? Mas eu acho que o cenário base de todo mundo é esse, tá? Acho que é um cenário que converge aí para uma alocação um pouco, sim, mais conservadora, né? Sem grandes aumentos de risco, tá? E uma alocação que tende a ser executada ao longo do tempo no ano que vem, tá? Bom, para concluir aqui, tá? Assim, acho que só 3 pontos que eu coloquei aqui, né? Riscos de liquidez, VaR, estresse, enfim, algumas coisas que eu queria falar de risco para não deixar de falar isso, né? Até porque eu ainda tenho, acho que 3 minutos. E esse também é o nosso papel aí junto à Libertas, né? De pensar em risco, compliance, etc. Tá? Então, enfim, eu acho que a questão de liquidez, né, é um ponto, o risco de liquidez é um negócio que a gente tem que trazer cada vez mais para a mesa, né? Talvez trabalhar isso melhor na política de investimentos, os controles de forma mais assertivas, justamente para a gente poder se aproveitar dessas oportunidades, né, que tanto o Lovisotto quanto a Chica colocaram, né? Eu acho que assim, a gente ter o dinheiro no momento em que a coisa está complicada e a gente poder esperar ao longo prazo é fundamental, né? Então, acho que assim, a questão de liquidez é uma questão que merece ser bastante trabalhada na política, tá? Testes de VaR e estresse, eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que olhar sempre, né? Inclusive com ferramentas para a gente olhar isso a priori, né? Falar assim, bom, se eu mudar isso na carteira, qual pode ser o efeito disso na carteira para frente, né? Se eu mudar isso na carteira, eu diminuo, aumento o meu risco, eu diminuo, aumento a minha probabilidade de bater a meta, enfim, todos esses temas eu acho que a gente tem que trazer para a mesa, tá? Então, acho que esse é um ponto também para a gente colocar na política. E, por fim, né, eu acho que talvez a soma disso tudo seja justamente aí o que a gente pode ter de risco de desvio da meta, né? Até porque, e aí tentando compartilhar um pouco do drama, né, assim, não do pessoal que está do lado do mercado, né, que São Francisco e Lovisotto, que já estiveram do nosso lado aqui, né, então sabem bem do que eu estou falando. Mas para tentar, digamos, assim, dividir um pouco o drama da entidade, né? A gente sabe, né, que no fim do dia nós somos gestores de longo prazo, alocadores de longo prazo. Acho que a entidade tem mais papel de alocação, né? Acho que e esse é um tema que eu tenho ouvido muito do Litz por todo o trabalho que ele tem trazido e porque a gente já se conhecia em outra entidade anteriormente, né? Mas eu acho que eu gosto muito dessa abordagem, né? De a gente olhar a entidade como um alocador, né? E somos, de fato, um alocador de longo prazo, né? O fato é que somos um alocador de longo prazo que temos muitas obrigações de curto prazo, né? Então, no final do dia, assim, claro que eu adoraria poder comprar a bolsa indefinidamente e esperar em algum momento essa bolsa voltar. Mas, assim, a gente é medido por resultado anual, a gente tem planos, eventualmente, de equacionamento que tem que ser feitos a cada 2 ou 3 anos. Enfim, somos de longo prazo,
mas eu também não acho que é tão confortável a gente ignorar o curto prazo, né? Porque algumas das nossas obrigações, elas dependem desse curto prazo, tá? Então, acho que a gente olhar aí também para esses riscos, né? O quanto a gente pode desviar da meta, a depender da nossa alocação, pode ser algo muito conveniente, tá? Vou derrubar minha apresentação aqui e já devolvo a palavra para o Litz, tá? Acho que é o último comentário que eu gostaria de fazer, né? Um pouco na linha, né? O Lovisoto comentou assim, olha, eu acho que eu vejo ainda um grande risco de inflação, tá? Eu ainda vejo também um grande risco de inflação. Não parece ser consenso no mercado que a inflação ano que vem vai ser um negócio exorbitante. Muito pelo contrário, o mercado está com um consenso aí de 4 a 5, parece um número até palatável para quem viveu os 2 últimos anos que a gente viveu, né? Mas sim, tenho receio disso e tenho receio que uma piora da percepção, né? Assim, estamos falando que tem prêmio, mas pode ter mais prêmio? Pode ter muito mais prêmio, né? Uma piora de percepção em relação à inflação, em relação ao lado fiscal do Brasil, em relação à questão de teto, em relação à eleição, enfim, riscos no ano que vem, né? Dá para a gente enumerar alguns milhares aqui, né? Uma piora de percepção poderia facilmente, de repente, levar essas taxas de Prez ou de NTNB a níveis muito mais altos do que a gente está vivendo hoje, né? A gente já viu, e em que pese um cenário muito diferente, mas a gente já viu na época, né, lá para 2015, 2016, já viu essas NTNBs aí flertarem com 7,5%, 8%. Tá? Eu acho que enquanto a gente estiver com essas curvas mais longas aí na casa de 5 a 6, me parece que o cenário que as entidades estão olhando ele vai ser muito parecido com esse que eu falei para vocês, né? Olha, vamos comprar um pouco mais de renda fixa, não vamos desfazer a renda variável, vamos esperar, tal, enfim, eu acho que isso é bastante razoável. Se as premissas mudarem, tá, eu não tenho mais tanto conforto assim, né? Se a gente falar assim, não, o NTNB foi para 8, eu acho que a realidade muda muito, tá? E aí eu acho que talvez a própria renda variável, com todo o seu prêmio, né, ela passe a ser uma vítima, né, de uma alocação um pouco mais conservadora, porque aí sim, né, a gente falou no começo da história, né, assim, não tem um ativo que a gente compre e fique tranquilo para sempre. Mas, a depender do que a gente vier a enxergar no mercado no ano que vem, pode ser que alguma coisa parecida com esse ativo nasça, né? Então, assim, prefiro não pensar nesse cenário, acho um cenário muito ruim, né? Tem um cenário quase parecido com o Pessimista 2 da Francisca, mas só quero colocar aqui o seguinte, assim, pode haver uma reversão desse cenário até um pouco, digamos, não vou dizer que a gente viu hoje aqui um cenário otimista, mas acho que a gente viu um cenário de copo meio cheio, né? Então, assim, acho que esse pode ser um risco que a gente tem que monitorar ao longo do ano que vem e se acontecer alguma coisa nessa linha, é algo que nos faria agir. Tá? E aí, bom, é isso. Acho que eu encerro, Litz, devolvo a palavra a você. Obrigado. Bom, Guilherme, primeiro, muito obrigado. Dentro do tempo, como os demais, conforme o combinado. Eu acho que tem uma coisa bem importante aqui, Guilherme, que além do complemento, né, da complementaridade que a gente está falando das apresentações que nós tivemos aqui de Francisca, do Lovisoto, e a sua visão dentro daquilo que está sendo discutido dentro das casas, né, das fundações, para o próximo ano, fica evidente também, eu acho que 4 cuidados que são importantíssimos para que a gente tenha sempre no dia a dia, que são fatores simples e que permeiam aí a nossa gestão. O primeiro deles é a manutenção da diversificação da carteira, né, como forma de proteção, inclusive. Depois, a gente está falando aqui de sempre estar preparado, né, ter uma visão de antecipação para enfrentar esses momentos como a gente está tendo agora, né? Quanto antes a gente tiver isso, essa visão de antecipação, ela é importante. Obviamente, é difícil a gente calibrar cenário, a respeito do que aconteceu, a gente falava ontem sobre isso, né? O cenário do início do ano de 2021 é muito diferente do cenário do final de 2021. Então, é claro, a gente tem um conjunto de fatores ali importantes que muitas vezes fazem com que a gente não consiga calibrar o cenário ou capturar todas essas questões. Aliados, obviamente, a uma política de investimentos que permita com que essas estratégias elas sejam implementadas, né? Inclusive, como bem lembrado, a de proteção de carteiras com uso de derivativos dentro daquilo que preconiza a própria 4661 e que permite que as fundações se utilizem desse ferramental. Com o toque, eu acho que final, de utilização do risco como instrumento de trabalho.
e de forma ativa, não simplesmente de forma passiva como um controle, mas que ele seja uma ferramenta de uso diário de gestão para que a gente possa calibrar essas nossas carteiras. Então, ficou, acho que, esse complemento importante dentro da sua fala, além da visão daquilo que as fundações estão se preparando no que diz respeito às classes de ativos, mas daquele operacional, daquela necessidade que a gente tenha como postura de gestão. Isso, o seu complemento foi tão perfeito que eu nem me arrisco a dizer mais nada. Assim, esses 4 pontos, né, se a gente termina o seminário, né, com eles em mente, eu acho que assim são um resumo perfeito, né, daquilo que a gente tinha para colocar hoje. Acho que assim foi muito bem colocado, foi muito legal. Muito bem. Eu vou aproveitar em pouquíssimas palavras aqui, Guilherme, para a gente fechar esse bloco e eu poder chamar todos os nossos colegas aqui para discussão. Dentro do processo aí de constante desenvolvimento de educação previdenciária, a gente tem, a Libertas tem um trabalho excepcional, que é discutir isso cada vez mais, implementar cada vez mais essa cultura de apresentação, de educação dos participantes, enfim. Dentro do nosso contexto, acho que tem 2 coisas que foram mencionadas e que a gente poderia falar aqui em 30 minutos, que é o que são na verdade, o que são os estudos de ALM e fronteira eficiente, para que eles servem. Em pouquíssimas palavras, se você puder complementar, acho que nos ajuda nessa parte da educação previdenciária. Obrigado. Perfeito. A gente, né, o ALM, como o Lovisotto já colocou aí, né, é um nome bonito para uma coisa muito simples, né? A ALM é sigla para Asset Liability Management, que é basicamente o gerenciamento de ativos e passivos. Basicamente é a nossa vida, né, como um fundo de pensão. O estudo de fronteira eficiente é alguma coisa na mesma linha, né? Assim, é maximização de retorno para um determinado nível de risco, né? Bom, para que eles servem, né? São estudos que eles têm uma abordagem de tentar olhar para uma carteira que a gente já tem, olhar para as restrições que a gente tem para o futuro, né? Sejam elas restrições de alocação, restrições legais, ou sejam restrições da própria liquidez que a gente demanda, né? E propor uma carteira, né? Uma carteira alternativa, fazer alguns ajustes na nossa carteira atual, né? Para que a gente maximize alguma coisa. Normalmente a gente está maximizando aí o casamento de ativos e passivos, né? Normalmente a gente está maximizando a nossa chance de bater a meta atuarial, a nossa chance de cumprir com a nossa obrigação de objetivo, né? Então, esses estudos que a gente mencionou várias vezes aqui ao longo do trabalho, né, são basicamente assim, o norte é como se fosse assim, é o mapa que a gente desenha para o que a gente vai fazer com a nossa carteira, para que a carteira maximize a chance, né, ela tenha mais chances de bater as metas, de cumprir aquilo que a gente colocou aí como objetivo de alocação.